Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste domingo, tomando como base o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos diante de nós o tema deste domingo como o desejo de Deus que quer salvar a todos, indistintamente. Esse é o desejo de Deus. Mas é claro que temos que abrir o nosso coração para acolher o Senhor em nossas vidas e, acolhendo o Senhor, acolher a graça da salvação. O Evangelho de hoje nos traz, então, esta parábola do patrão generoso. O patrão, ele precisa de pessoas para trabalhar em sua vinha. A vinha, ela é um sinal da igreja, né? A vinha do Senhor. Somos trabalhadores da vinha do Senhor. Então esse homem sai de madrugada, sai às 9, ao meio-dia, às 15 e às 17 horas, sempre atrás de novas pessoas. Ou seja, a todo instante Deus está indo atrás das pessoas, dos trabalhadores para a sua vinha, chamando para a sua vinha. Interessante que como se dá o pagamento, não é? Então, bem no início, você vai perceber que o patrão fez um acordo com os primeiros que foram chamados. Eles iriam trabalhar e a cada dia receberiam uma moeda de prata, o que era comum naquele período. O operário recebia normalmente, né? O trabalhador recebia uma moeda de prata por dia trabalhado, de modo geral. Então, esse foi o acordo e ele cumpriu de fato esse acordo. Porém, o patrão deu o mesmo valor para aqueles que foram chamados para trabalhar às 17 horas, ou seja, trabalharam apenas 1 hora. 1 hora apenas. Poderiam ter recebido muito menos, mas receberam aquilo que todos receberam. É bem interessante pensar que o patrão, com alguns, foi justo, porque foi aquilo que ele tinha feito enquanto acordo, foi justo. Mas para esses últimos, os trabalhadores da vinha, das 17 horas,
O patrão não foi justo. O patrão superou a justiça, porque se ele fosse justo, eles receberiam bem menos. Ele superou a justiça. Ele foi generoso. Ele foi bondoso. Ele foi misericordioso. Foi amoroso. Não é? Eles não tinham mérito para receber o valor que eles receberam. Mas mesmo assim o patrão quis lhes dar esse valor. É importante perceber que os trabalhadores da primeira hora, os mais antigos, os que estavam ali trabalhando há mais tempo, ficaram irritados, protestaram, não aceitaram porque acharam aquilo injusto. Mas o patrão tinha sido justo, o acordo que ele fez, ele cumpriu rigorosamente. A questão é que eles queriam ser privilegiados por estarem ali há mais tempo. A questão é que eles tiveram inveja dos outros que chegaram depois e alcançaram a mesma graça. Isso revela algo do coração de cada um deles. E quando nós vivemos essa mesma realidade, isso revela alguma inconsistência no nosso coração também. Essa parábola ela tem diversos destinatários. O primeiro deles, Jesus vivia em controvérsias com os fariseus, e o Evangelho de Mateus é o principal a narrar essa dificuldade entre Jesus e os fariseus, entre a comunidade cristã e os fariseus. Portanto, isso também é uma forma de responder aos fariseus que reclamavam por que Jesus ia atrás dos pecadores. Os pecadores recebiam as graças e os fariseus não. Como assim Deus vai salvar os pecadores? Como assim? A gente está lutando aqui há tanto tempo, é a gente que merece ser salvo. Nós somos judeus, nós somos cumpridores da lei, não é? Nós que nos fiamos na lei. E Jesus vem mostrar que não é assim que funciona. Não é a lei que salva, é a graça de Deus. São Paulo gosta sempre de ressaltar isso. A fé vem, a graça, a salvação vem pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma fé não somente professada, é claro. Uma fé vivida. Mas aí nós temos então diante de nós uma coisa muito interessante, uma proposta de leitura muito interessante. Todos nós, no final das contas, somos trabalhadores da última hora. Nenhum de nós merecemos a graça que Deus quer nos dar, que é a graça da salvação. Nenhum de nós temos méritos. Estamos chegando de última hora. Mas Deus, que não quer perder ninguém, Ele nos concede esta graça. Mesmo a nós que nos convertemos hoje, Ele nos concede essa graça por amor, por bondade e nada mais além disso. Ele supera a justiça para nos dar a salvação. Claro, nós temos que ter o coração aberto, e o coração aberto é essa fé professada e vivida. É interessante perceber, então, justamente esse tema neste domingo. Na primeira leitura, nós temos Deus nos advertindo, nos exortando por meio do profeta Isaías, dizendo: agora é a hora da salvação. Buscai a Deus enquanto se pode achá-lo. Amanhã pode ser tarde demais, meu irmão e minha irmã. Amanhã podemos não achar mais a Deus. Amanhã talvez não cheguemos até o amanhã. Nós precisamos aproveitar a graça da salvação hoje. A graça que Deus nos concede hoje. Ele estende a mão para nós hoje. Não podemos deixar para amanhã. Quem garante que nós chegaremos até o amanhã? Ninguém sabe se nós chegaremos até o amanhã. Portanto, é importante que nós acolhamos essa graça. E Deus não quer que ninguém se perca. Todos recebam essa graça. Na segunda leitura, nós temos uma situação bem interessante. Aliás, na primeira leitura ainda, quero chamar a atenção para uma dica que o próprio Deus dá. Os meus pensamentos são diferentes dos teus pensamentos. Portanto, acolher a graça da salvação significa uma conversão no jeito de pensar e de agir. Nossos pensamentos são diferentes do de Deus. E nós precisamos acolher os pensamentos dele.
Precisamos pensar como ele pensa. E aí, na segunda leitura, nós temos esse exemplo de como pensar como Deus pensa. São Paulo. É claro que São Paulo, depois de tudo que fez por Cristo, receberia salvação. E a qualquer momento que ele fosse embora, ele receberia salvação. Era o desejo do coração dele, inclusive, estar em Deus, estar com Deus. Porém, ele supera o egoísmo, que é muito característico do pensamento humano, para assumir o amor, que é característico do pensamento divino. Olha, o melhor para mim é estar em Deus, mas eu prefiro permanecer aqui para buscar salvar o maior número de pessoas. Ou seja, São Paulo entendeu aquilo que Deus pensa, como Deus pensa. Deus quer a salvação de todos. Então São Paulo acolheu, assumiu essa realidade dentro de si e decidiu: eu quero ficar aqui, quero dar tudo de mim para que eu possa salvar o maior número de pessoas possível. Foi isso que ele viveu. Ele viveu, ele lutou, ele combateu o bom combate. E no final das contas, com certeza, está aí na glória de Deus. Agora, a liturgia nos pergunta também o que é que nós vamos fazer diante da provocação que o Senhor nos faz. Vamos acolher hoje a graça da salvação, hoje a oportunidade de nos converter e de buscar a Deus, ou vamos deixar para amanhã? Ou vamos continuar protelando, adiando a graça da salvação com o risco de perder a oportunidade que Deus nos dá? Quais são as suas escolhas? Qual é a sua decisão, meu irmão e minha irmã, diante desta palavra? Que o Senhor nos dê a graça de fazer a escolha correta, de acolher essa graça hoje, sem esperar o amanhã. Porque amanhã pode ser tarde demais. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.